Olá, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja sobre vocês. Você está aqui nessa noite louvando, glorificando, exaltando ao nosso Deus, né? E eu não estou presencialmente, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo que está no meu coração é o mesmo que está com vocês aí nessa noite, que está no coração de cada um, que vieram para louvar, exaltar e glorificar a Deus. Vocês já exaltaram, já louvaram, já cantaram, falaram das belezas e das maravilhas do Senhor. Tenho certeza que já clamaram também diante dele, reconhecendo com gratidão tudo aquilo que ele tem feito. Mas agora nós vamos pensar um pouco sobre a palavra de Deus. No domingo passado, trabalhei com vocês, fizemos ali meditação sobre a situação que envolvia Daniel e seus amigos. Um dos homens mais importantes de toda a Bíblia. Eu quero dizer para você que Daniel é alguém que Deus revelou para ele como serão os últimos dias. Daniel é um homem que morreu tendo a concepção e o entendimento de como se dará as últimas coisas na face da terra. Deus trouxe sobre ele, Deus manifestou sobre ele revelações que nenhum outro homem conheceu, a não ser João, quando lá na ilha de Patmos recebeu aquelas visões. Nós temos também Ezequiel com algumas situações e outros profetas que tiveram ali, usando uma palavra da moda, né, insights, pequenas visões sobre essa questão. E sem contar o próprio Jesus, que traz sobre nós também revelações poderosas, ali em Mateus e em Lucas, né, sobre os últimos tempos, e ainda com Paulo, que traz também sobre nós informações importantes, especificamente e principalmente em Tessalonicenses, né? Cartas aos Tessalonicenses, a segunda, ela traz, a primeira e a segunda trazem informações bem importantes. Mas se nós olharmos, com exceção de Cristo, obviamente, que conhece todas as coisas, e também aquela revelação dada a João, que ela é mais extensa e toma todo o livro de Apocalipse, e por isso que chama Apocalipse, que significa revelação, né? Alguns acham que Apocalipse é fim dos tempos. Não é. Apocalipse significa revelação. E falando em revelação, Daniel foi um homem visitado por Deus com o dom de compreender, né, sonhos e situações e visões que aconteciam. E por isso ele tinha uma condição de destaque. E ele trabalhou para 4 reis. Né? Ele teve uma vida longa e teve a oportunidade então de servir a esses reis. E Deus usava de uma maneira muito especial o dom que levou Daniel então a ter uma ocupação na história do povo de Deus, mesmo não morando nem vivendo mais na terra, que um dia ele foi levado ali na sua juventude, provavelmente na sua adolescência. Ele nunca mais voltou à sua terra, mas é um homem, é um nome respeitado de uma maneira poderosa por todos aqueles que são da nação de Israel, né? Então Daniel é um camarada que vale a pena você ler, vale a pena você aprender com ele. E nós temos aqui uma característica que nós pensamos domingo passado. Daniel e seus companheiros estavam lá em situação semelhante à minha e à sua. Eles tinham sido tirados de Jerusalém, o templo onde eles viviam a sua fé, o templo onde eles tinham a oportunidade de adorar o seu Deus, de ouvir os estudos que os rabinos traziam, as oportunidades de ali então adorarem a Deus com sacrifícios, com ofertas, que era assim que eles se manifestavam dentro da sua religião. Tudo aquilo foi tirado deles. De repente eles não tinham mais o templo, um templo lindo, belíssimo, que foi totalmente destruído e queimado, e as coisas preciosas que tinham lá dentro foram arrancadas e levadas ali para o tesouro do rei da Babilônia, Nabucodonosor, a quem ele servia agora. Então, o que nós aprendemos no domingo passado? Que assim como eu e você, ele perdeu as suas referências. Como eu e você estamos vivendo hoje, uma religiosidade com limitações. Nós não temos as liberdades que nós tínhamos anteriormente. Hoje, inclusive, eu comentava dentro do supermercado que eu vi as pessoas todas sem máscara. Também ontem eu vi isso em Ponta Porã. Eu perguntei, há um decreto que liberou a utilização ou não da máscara? Daí a moça disse que sim, de fato existe, e que oficialmente não é obrigatório mais o uso de máscara.
deveriam ter avisado as igrejas também, que eu não sabia disso, né? Eu vou até procurar no meu retorno ter uma posição sobre essa questão, né? Porque nós temos irmãos que dizem que não vão na igreja porque tem que usar máscara, né? Então, se já não tem obrigação, nós vamos ver como é que funciona isso aí, né? E criar um ambiente ali para aqueles que querem se cuidar mais e também para aqueles que não têm tanta necessidade de se cuidar, que possam estar ali. Quem sabe nós vamos ter que criar uma alternativa. No entanto, nós estamos vivendo dias diferentes. A nossa liberdade, nossos meninos, nossos adolescentes, que estavam ali todos os sábados, tomando um lanchinho junto, conversando, jogando ping-pong, aprendendo sobre as coisas de Jesus, aprendendo sobre cidadania, aprendendo sobre disciplina, tendo referência nos irmãos que estão ali trabalhando como coordenadores, referências masculinas que às vezes não tem em casa. Tudo isso parou. Nós estamos vivendo dias muito semelhantes àquilo que Daniel viveu. Longe do templo e, no caso dele, perto de Deus. Que eu quero pensar. Qual é a tua situação? Nós estamos longe das práticas que nós temos ali. Nós não podemos nos abraçar, né? A Betânia, no domingo passado, fez referência a isso. É o momento mais gostoso, vamos falar a verdade, né? Que nós temos ali, mais prazeroso, no sentido de você fazer as pessoas se sentirem amadas e você também se sentir amado. Um sorriso, um abraço, um boa noite dado assim do fundo do coração, isso nos ajuda a enfrentar as lutas do dia a dia, queridos. E nós não estamos podendo fazer isso. Então, a pergunta que fica é: nós estamos agindo como aqueles meninos que ali abriram mão das iguarias do rei? Naquele domingo eu pensei sobre as iguarias do rei, em que eles, tendo a possibilidade de começar uma vida nova, um contexto novo, com todas as ofertas que estavam ali diante deles, inclusive uma alimentação de rei, mas eles abriram mão disso para poder viver e manter as suas convicções de fé, de amor a Deus, de respeito àquilo que eles aprenderam naquele tempo que não existia mais, mas que não saiu do coração deles. Aqueles rabinos, aqueles disciplinadores, aqueles discipuladores que um dia direcionaram a vida de Sadraque, Mesaque, Abidnego e Beltesazar, né, que eram os 4 nomes que eles passaram a ter ali dentro da Babilônia. Esses jovens, com outros nomes, não tiveram atitudes de outras identidades. A identidade deles era de servos do Deus Altíssimo e permaneceram nelas. A pergunta: nós temos permanecido? Eu quero exaltar a Deus, vou repetir, eu já falei isso na outra pregação. A minha intenção aqui é de fortalecer você e abençoar você que se manteve como eles. Você que tem estado na igreja, você que tem vindo e às vezes não podendo, mas ainda assim interage, conversa com os irmãos, conversa com o pastor, traz o seu dízimo, prepara aqui uma visão de dificuldade e de momentos diferentes, sim, mas que não fizeram que o seu amor pela igreja fosse diminuído, que o valor que você dá a essa igreja, que é o lugar onde os salvos estão, né? Vou repetir um conceito, preguei recentemente, mas acho que vale a pena repetir. Nem todos que estão na igreja vão para o céu ou são salvos, mas todos os salvos estão dentro da igreja. Então eu fortaleço diante de Deus o meu pedido para que você esteja inserido como Daniel. E eu vejo aqui nesse momento, eu vou ler com vocês aqui agora, uma outra situação. Se lá ele pura e simplesmente abriu mão das iguarias, ele não se corrompeu, ao contrário, ele se manteve firme, ele não fez como muitos que estão fazendo desse período em que a igreja deixou de ter uma importância nas suas vidas, eu digo igreja, o viver ali em cotidiano religioso, porque a igreja não deixa de ter importância na vida daqueles que o Espírito Santo conduzem. Com igreja ou sem igreja é assim como ele. A igreja de Daniel não existia mais. Ela estava em ruínas, salgada. Assim como os romanos vão fazer um dia, ali foi feito dessa maneira. Destruído. Puseram fogo na casa do Senhor. Isso destituiu nele o amor e o respeito e o temor a Deus? Não mudou em nada. E ele não quis se corromper com as coisas do mundo. Eu não sei o que está acontecendo, mas nós sabemos de muitas pessoas que, afastados da igreja, como eu usei na mensagem passada, a figura que Pedro usa lá na segunda carta de Pedro, capítulo 2, dos versos 20, 21 e 22, aonde ele diz: voltaram ao vômito, como o cão que
regurgitou e agora volta ao vômito. Estão como aquela porca que foi lavada e agora se enxafuda de novo na lama. A todos aqueles que, conhecendo o amor de Deus, a graça de Cristo Jesus, por estarem afastados, por estarem ali livres, entre aspas, daquela rotina, porque essa rotina não tem valor nenhum na vida deles, está provado que se tivesse valor, não estavam voltando ao vômito. Mas eu quero pensar com você que não voltou. Eu quero pensar com você que está buscando manter-se fiel e firme diante de Deus. Eu quero mostrar aqui para você um outro episódio que envolveu Daniel, que ensina você. Domingo passado nós assistimos eles abrindo mão das iguarias. Domingo passado nós assistimos o filme quando aqueles outros 3 jovens que estavam numa região em que foi obrigatório ali a adoração a uma estátua, e eles não fizeram isso. Preferiram encontrar-se com o fogo ardente do que se dobrar diante de outro tipo de entidade que não fosse Jeová. E disseram àquele rei que tinha dito a eles, com pesar, porque eles eram pessoas importantes, que ele entendia que seriam consumidas pelo fogo e deixariam de servir o reino dele. Olha, peçam que o seu Deus livre vocês. Ao que eles responderam, ó rei, que tu saibas que ele pode nos salvar e pode não nos salvar, mas que nós não nos dobraremos a nenhum outro Deus que não seja o Deus verdadeiro e único de Israel. Olha que momento lindo da Bíblia, queridos. Que ensino maravilhoso que aqueles meninos deram para mim e para você naquele episódio, e nesses 2.500 anos que isso aconteceu, trafegam aí por púlpitos e por pregações e por evangelismos, mostrando o poder da fidelidade daquele que se mantém agarrado na fé e não se dobra por nada, nem mesmo a ameaça da morte. Bendito é o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Bendito é aquele Deus. Que seja o teu Deus, que você esteja na mesma unção daqueles meninos e na unção de Daniel. Vai acontecer um episódio aqui. Se você ler no capítulo 2, eu quero que você abra a tua Bíblia, Daniel capítulo 2. A história que nós vamos trabalhar, ela começa no verso 1, e eu irei com vocês até aqui na parte em que o próprio Daniel se encontra com o rei e resolve as questões, né? Então, eu quero pensar com vocês sobre isso agora, mostrando como as ameaças do mundo chegam a nós. E no 2º ano do reinado de Nabucodonosor, verso 1, teve Nabucodonosor uns sonhos, e o seu espírito se perturbou e passou-se o sono. E o rei mandou chamar os magos, e os astrólogos, e os encantadores, e os caldeus, para que declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei disse a eles, no verso 3, tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em siriaco, né, que é a língua dos caldeus, ó rei, vive eternamente, diz o teu sonho a teus servos e nós daremos a interpretação. Aí ele disse, não, eu não vou contar o sonho não. Se vocês são mesmo pessoas que têm capacidade, que conhecem ali o mundo espiritual, vocês têm a capacidade de olhar além da natureza, e vocês vão me dizer qual foi meu sonho. E aí o pessoal começou com aquela dificuldade, agora nós estamos lascados. E aí responderam para ele uma segunda vez, disseram primeiro, não tem jeito, rei, conta para nós qual que é o teu sonho que a gente vai interpretar. Aí no verso 7 está escrito assim, responderam segunda vez e disseram, diga o rei o sonho e seus servos e daremos a sua interpretação. E ele dura ali, não, eu não vou contar o sonho, vocês não são magos, vocês não são adivinhos, vocês não são sábios, né? Se você entender a visão daquele povo, o contexto, a astrologia, aqui tem os astrólogos, né? Aqueles que entendiam o movimento das estrelas, eram pessoas que de uma certa forma, para o conhecimento da época, eles tinham as interpretações, entre aspas, científicas, espirituais, e eram chamados de sábios, os magos, que conseguiam usar ali alguns elementos químicos e fazer uma pequena explosãozinha ali, ou então tingiam a água de vermelho, que tinham o domínio da química básica, muito simples, mas que começaram a aprender a fazer isso,
e então tinham o respeito das outras pessoas que, na sua ignorância total, qualquer coisinha que eles faziam pareciam que eles eram extraterrestres. Daniel era um homem que estava inserido dentro desse grupo porque ele era interpretador de sonhos. Ele tinha tido oportunidades, né? Deus trouxe esse dom para ele e ele não tinha manifestado isso ainda. Mas ele estava ali para servir ao reino de Nabucodonosor. Então o que acontece? No verso 8: respondeu o rei e disse: percebo muito bem que vocês querem ganhar tempo, porque vedes que o que eu sonhei me tem escapado. Por consequência, se me não fazeis saber o sonho, uma só sentença será vossa, pois vos preparastes palavras mentirosas e perversas para proferides na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dizei-me o sonho, para que eu entenda que me poderiam dar a sua interpretação. Os camaradas ficam desesperados e dizem: olha, só Deus para saber isso, só os deuses, né? E não tem nenhum aqui na terra. O que você está pedindo não tem conserto, não tem resposta. Diga o seu sonho e nós vamos trazer a interpretação. E o rei disse: não quero isso. Porque eu vou falar aqui o sonho e vocês vão trazer qualquer explicação. E eu vou ter que engolir. E eu não sei se é verdade. Eu quero que vocês, se vocês têm capacidades, se vocês têm possibilidades de conhecer as coisas que eu não enxergo, vocês têm que saber qual foi meu sonho. E no verso 12 ele diz: então o rei muito se irou, enfureceu e ordenou que matasse a todos os sábios da Babilônia. Todos aqueles que estavam envolvidos nas ciências ali, que tinham a obrigação. E entre esses estavam Sadraque, Mesaque, Abednego e o próprio Daniel, que estavam sendo treinados para isso, para serem auxiliares ali como conselheiros. Os conselheiros também eram entendidos como sábios. A vida deles foi colocada em risco, né? Como a minha vida e a tua vida, queridos, está em risco, a nossa vida espiritual, ela está em risco. A nossa vida nos tempos de Covid, até mesmo a nossa vida física, está em risco. Moramos numa cidade que, para a honra e graça do Senhor, não tivemos óbitos em números, né? Tivemos apenas 3 óbitos registrados, por circunstâncias que, na verdade, o Covid foi, vamos dizer assim, um complemento, mas não necessariamente a causa da morte mais importante ali. Isso nós temos que reconhecer diante de Deus e agradecer. Mas, porém, entretanto, nós vivemos num país que, mesmo nessas condições em que o Covid não tenha sido a causa principal, 155, quase 160 mil pessoas nos deixaram por conta dessa doença. Então há uma ameaça, não deixa de haver essa ameaça, certo? Então, mas além disso, a pior ameaça, queridos, é que nesses tempos nós estamos vendo pessoas perderem as suas vidas espirituais, que estavam encaminhadas, que estavam indo num trajeto ali de encontro com esse Deus, com as respostas que Deus tem para a sua vida, mas esses momentos trouxeram situações que o diabo usou de uma maneira poderosa, desviando as pessoas, tirando delas o compromisso de buscar as coisas de Deus, de orar, de se manifestar ali em fé diante de Deus. Nós estamos assistindo coisas terríveis. O pastor é obrigado a abrir o coração diante de vocês. Queridos, há um número grande de irmãos que vocês não verão na volta da igreja quando ela funcionar, porque estão envoltos em situações que, se não se corrigirem, até mesmo a direção da igreja precisará se posicionar contra a membresia deles. E não são poucos. Esse é um fenômeno na Igreja Batista de Aramoreira? Não. Em todos os lugares que converso com lideranças, estão enfrentando esse problema. Estão passando por essa dificuldade. Então a vida espiritual nossa, queridos, nesses momentos de pandemia, nesse momento que estamos afastados da nossa rotina de culto, das nossas situações em que nós tínhamos ali a nossa vida religiosa, né, encaminhada, muitos estão perecendo. Muitos estão perecendo. Porque Nabucodonosor representa o mundo. Nabucodonosor representa a obra daquele que domina o mundo, que é Satanás. Ele é implacável. Ele não nos dá possibilidades. Ele apenas exige, ele cobra as coisas. E ele atrai.
Primeiro com as iguarias. Lembra quando ele ofereceu as iguarias ali para Daniel? Não é assim? Agora ele traz uma sentença de morte. Daniel ia ser buscado junto com os outros para que então todos fossem mortos por conta de não haver uma interpretação. No verso 12, então o rei muito se enfureceu, nós vimos ali, e mandou que matasse a todos os sábios, todos os conselheiros, incluindo a Daniel e seu grupo. E saiu o decreto segundo o qual deviam, no verso 13, e saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. Primeiro o mundo te oferece as iguarias. Alguns caem de boca. E depois, o que o mundo oferece? A morte. Como é que Daniel escapou da morte? Como é que Daniel trouxe uma nova chance para todos aqueles que estavam junto com ele? Que é o que nós precisamos, queridos. Nós não podemos perder para o diabo. Nós não podemos perder nossa vida espiritual para Satanás depois que Cristo conquistou ela na cruz para nós. Trouxe sobre nós a sua vitória. Como é que nós vamos permitir que o diabo roube isso de você? Nós não podemos aceitar isso. Vamos aprender com Daniel o que ele fez? Preste atenção aqui. Então Daniel falou, avisada e prudentemente a Arioque, que era um dos funcionários incumbido ali de reunir os sábios e exterminá-los, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Respondeu e disse a Arioque, encarregado do rei, por que se apressa tanto o mandado do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel e disse, olha, ele teve um sonho e os sábios que foram até ali não tiveram a capacidade de interpretar. Aí Daniel faz o quê? Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, que são Sadraque, Mesaque e Abidnego, né? Isso aqui aconteceu antes daquele episódio no capítulo 3, já um outro rei, que acontece aquela situação da fornalha, certo? E também antes de Daniel ir para a cova dos leões, porque quando Daniel vai para as covas dos leões, ele já era um homem velho, passados muitos anos, mais de 60 anos desse episódio aqui. Então, veja o que aconteceu, no verso 17, capítulo 2 de Daniel. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia de Deus do céu sobre esse segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Vejam o verso 19. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. Na leitura vamos parar por aqui, queridos, até o verso 19. Então havia uma ordem de morte. Como existe uma ordem de morte para todo aquele que se afasta da vontade de Deus. Como existe uma ordem de morte para mim e para você que estamos vivendo tempos de pandemia, quando nós temos aqui mais de 1 milhão de mortos no mundo. Queridos, se nós falarmos em 160 mil pessoas, eu vou dizer para você, é a população, por exemplo, de Dourados. Se você soubesse que a população de Dourados inteirinha morreu, como é que você ia se sentir? Eu ia entrar em muito choro e muita tristeza, porque meus irmãos, alguns moram ali. E sem contar uma população inteira, uma cidade inteira que foi recolhida. É isso que aconteceu no Brasil, queridos. Ainda bem que é de uma forma pulverizada em vários pontos, mas é como se uma cidade do tamanho de Dourados simplesmente desaparecesse a sua população. Ah, pastor, mas você vai acreditar nesses números? Queridos, e como eu já disse para você aqui, eu não estou levando em consideração ideologias políticas, não. Eu estou levando uma realidade médica. E esses 160 mil que faleceram, eles estão registrados no cartório. Ah, pode ser que tenha alguma coisa ali, pastor, que não foi bem o Covid. Também acredito. Pode ser sim também. Mas mesmo assim o número é altíssimo, queridos, para nós pensarmos e lembrarmos que é um juízo de Deus. Aí não é uma ameaça do mundo, não. É um juízo de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida. E quando Deus se manifesta em juízo, você só tem uma solução. Buscar a revelação do que Ele quer para a tua vida, do que Ele está buscando com esse juízo para a sua existência. Então, mesmo que seja nesse momento, nesse caso,
as ameaças de morte que nós tenhamos é sobre o juízo de Deus e não sobre as tentativas de Satanás, eu quero dizer para você o seguinte: só tem um caminho, que é esse que Daniel buscou aqui. Não importa de onde vem a ameaça, se juízo de Deus ou cilada de Satanás, você tem que se abrigar nas revelações de Deus. O que ele fez com seus amigos? Entraram em casa, oraram, buscaram e a revelação veio. Você quer que a tua vida seja transformada? Você quer que a sua vida seja abençoada, mesmo longe do templo? Você quer que a sua existência seja fortalecida, ungida, preparada? Se apegue em Deus, querido. Ore mais, busque mais a presença dele. Ele vai se revelar em você a ponto de você entender que o templo é você. E não aquela construção que está ali na rua 15 de novembro, número 41. Ali é um quartel-general, ali é uma construção que Deus nos deu para que nela nós pudéssemos nos ajuntarmos. O templo é no teu coração. A presença do Espírito Santo é teu coração. E quando você se afasta, então, de uma construção, você se afasta de uma rotina social e permite que o diabo derrube você, é porque você nunca teve o Espírito Santo dominando o templo de verdade, que é o teu coração. Mas há tempo, queridos. Há tempo de buscar. Daniel teve esse tempo. Daniel teve ousadia e entrou na presença do rei e disse: olha, me dá um tempo aí que eu quero ver essa situação aí e eu vou buscar no meu Deus a resposta para você. Me aguarda que você vai ver. E assim foi. Eu quero dizer para você que está abatido na fé, você que está derrubado, eu quero dizer, meu querido, se aprume no Senhor, se fortaleça, porque o plano dele para a tua vida é de vitória, é de bênção. Essas coisas que você se enxafurdou nesses dias, essas coisas que te tiraram de dentro da igreja, eu quero dizer para você, independente de Covid, viu, queridos? Porque nós temos algumas vidas, nós temos algumas vidas que chegam até a presença de Deus e de repente desaparecem. E a mesma situação. Falta o Espírito Santo como mola propulsora na sua vida para que cresçam. Daniel tinha esse Espírito Santo. Seus amigos tinham esse Espírito Santo, mas buscaram nele a revelação, se fecharam ali diante da presença de Deus, não se poluíram com as iguarias do mundo, e então estavam autorizados a receber a revelação. Vocês imaginam que se eles tivessem perdido todo aquele compromisso que ele tinha com as coisas de Deus e tivessem se enxafurdado ali no vinho e nas comidas consagradas a outros deuses falsos, né, mas outros deuses, se tivessem comido comidas que não foram ensinadas para eles, eles eram um povo separado, apartado. Hoje eu e você não temos a necessidade de abrir mão de comer um porquinho, graças a Deus. Mas eles tinham, porque era um outro momento, era um outro instante. Eles eram separados e apartados e tinham que ter posturas separadas e apartadas. E eu e você temos hoje outras posturas que também tem que mostrar a nossa apartação. Boteco não é nosso lugar. Festa com cerveja até cair não é nosso lugar. Prostituição não é nosso lugar. Nós somos apartados e comprados por Cristo por um preço muito alto para você vender a tua condição por causa de sexualidade, de você perder a tua paz por causa de maledicência, de conversas que você inventa sobre as pessoas. Nós não podemos perder a beleza da salvação, queridos, por coisas tão pequenas e sórdidas. Daniel, ele não se corrompeu. Então, quando ele chega na presença de Deus, ele tem autoridade para diante de Deus pedir: me socorre, me ajuda. Agora, quando nós nos poluímos, quando nós nos entregamos ao que o mundo oferece, porque nós não estamos indo mais escutar o pastorzão, porque não estamos mais indo ver o irmão Hilário e ouvir os testemunhos dele, porque a Betânia não canta mais as canções ali que talvez mexessem com o nosso coração, nós não estamos indo lá para ouvi-la, né? Porque ela está lá cantando, o pastor está lá pregando, o irmão Hilário está indo lá na igreja. É isso que às vezes eu não consigo entender, sabe, queridos? Mas amém. A palavra de Deus está aqui. Você quer se livrar dessas ameaças? Você quer se livrar daquilo que o diabo planta nas nossas vidas? Se achegue a Deus, faça como Daniel, comece a negar essas iguarias do mundo, empurre essas ofertas de Satanás. Passe a viver uma vida que Deus se alegre e busca nele e você vai receber revelação.
Pastor, o que que eu ganho com isso? Alguém fala, pastor, tá bom, mas o que que eu ganho com isso? Você ganha a eternidade. Você ganha a presença de Deus. Você ganha a paz e o êxodo. Sabe por quê, meu camaradinho? Deixa eu chegar perto de você e dizer uma coisa aqui. Daniel foi um dos homens mais respeitados do seu tempo. Ele passou por 4 reis e ele assessorou e aconselhou 4 reis. E Deus um dia chegou para ele e falou, vou contar para você como é que eu vou fazer no final dos tempos. Você quer êxito maior? Você quer intimidade maior com o homem lá de cima, como a turma diz aí fora? É isso que você ganha. É o poder, é o amor de Deus, é a graça de Deus na tua vida, abençoando tua família, porque ele abençoou seus amigos aqui. A Bíblia não conta que ele casou, mas com certeza ele teve ali a sua família que foi tratada com honra, vivendo num reino em que 4 reis passaram de dinastias diferentes, de povos diferentes, e ainda assim ele era levado em consideração. Não era um Zé Ninguém que ninguém quer escutar, não. Era um homem abençoado. É isso que você ganha. Você ganha honra, você ganha dignidade, mas muito mais. Você ganha uma experiência na eternidade. Por conta de alguns prazeres pequenininhos, nojentos, alguns vômitos que você tem voltado atrás, pode custar a eternidade ao lado de Deus. Pode não. Custa se você continuar preferindo o vômito à libertação. Sabe o que vai acontecer na história? Ele recebeu a revelação de Deus. Aquele rei tinha sonhado Nabucodonosor com uma estátua gigantesca ali e formada de vários itens, de ouro, de prata, depois de bronze, depois de ferro, depois de barro. Era uma estátua em que você olhava para ela e você ia vendo que da cabeça ela começava com ouro e ia diminuindo a qualidade daqueles materiais, até que uma pedra chegava e a destruía, e ela desaparecia. Então, nosso amigo Daniel chega para o rei e fala, quer saber o que é isso aí? Isso aí são os reinos que dominarão a terra. O senhor é a cabeça, já fez uma medinha com ele. O ouro aí é o senhor. Mas depois de ti virá outros. E quando nós pegamos, queridos, a descrição que há ali, que se você quiser estudar isso aqui, você verá como se encaixa exatamente nos reinos que vieram depois dos babilônios, né? A própria Grécia, o Império de Alexandre o Grande, depois o Império Romano e, por fim, uma pedra. Quem que a Bíblia diz que é a pedra de esquina? É Jesus. Queridos, você quer saber o que se ganha sendo um homem como Daniel, uma mulher com o mesmo caráter que havia sobre Daniel? Você ganha uma intimidade com Deus que Ele revela o Filho dele para você. Não há nenhum valor maior do que aquele que conhece o Filho de Deus, a sua potência, o seu poder, a sua graça e a sua misericórdia. Daniel descansou um dia, mas sabendo que haveria uma pedra que ia dominar sobre todas as nações. Essa pedra é Cristo Jesus. Será que vale a pena continuar desprezando? Será que vale a pena? Não creio. Para você que tem se mantido fiel, querido, parabéns. Permaneça mesmo. Busque, amplie tua intimidade com Deus. Busque conhecer a palavra. Nós temos um grupo na igreja chamado Conhecer, queridos. Mesmo eu não estando presente, eu vou estar alimentando essa semana com informações. Entre ali, procure aprender, procure ser um líder melhor. Procure ser um homem e uma mulher de Deus que serve no reino com alegria, independente de nós podemos usar máscara ou não usar máscara, independente de podermos fazer apenas 2 cultos ou 3 cultos, independente de podermos ali juntar os nossos meninos nas EBDs. Faça isso. E Deus vai te honrar como honrou Daniel, como honrou seus amigos. Daniel,
longe do templo, que nem mais existia, longe dos mestres que lhe ensinaram. Mas aquilo que entrou no coração de Daniel, ele nunca esqueceu, ele nunca vendeu. Então ele estava longe do templo, mas encostado em Deus, pertinho de Deus, próximo de Deus. E não há nenhuma condição melhor, não há nada no universo que seja tão bom, tão produtivo, tão abençoador, quanto estarmos próximos do nosso Deus. Amém? Que Deus possa te abençoar, queridos. Eu quero fazer uma oração, encerrando esse momento, encerrando essa pregação e agradecendo pela tua presença. Agradecendo pelas ofertas que vocês trouxeram com relação ao nosso trabalho missionário. Que o amor de Deus, a graça dele esteja sobre a sua vida e que esses recursos que foram levantados aqui hoje possam chegar até a presença de Deus de uma maneira em que ele se alegre com você, alegre conosco como igreja. Amém? Uma boa noite a todos, mas eu vou terminar essa ministração orando com você. Pai amado, eu coloco aqui a minha gratidão pela oportunidade de falar com os meus irmãos nessa noite, mesmo não estando presente. Que o teu amor e o teu poder os acompanhem, ó Deus. E eu quero declarar a bênção apostólica sobre eles, ó Deus. Que o amor do Pai, a graça do Filho e as consolações do Espírito Santo os acompanhem, assim como a todos os teus filhos esparramados pela face da terra, de hoje até a volta de Cristo Jesus. E que eles possam ter uma semana abençoada, de paz, de crescimento, perto de Ti, mesmo que não estejam tão próximos da igreja como gostaríamos. É no nome de Jesus que oramos, é no nome dele que descansamos e todos juntos dizemos amém e amém. Muito bem, queridos, fiquem na paz do Senhor. Orem por mim, tá? Eu já pedi de manhã, vou pedir agora. Orem para que eu e a Rose possamos ter essa semana ali de paz, revendo nossos netos, nossos filhos, que Deus nos guarde, nos livre. Vamos tomar todas as providências, nos organizamos para que os riscos sejam menores, mas que Deus esteja no comando, né? Sempre. Amém? Boa noite para todos. Vão na paz do Senhor. Ô Betânia, o pastor não está aí, mas não é para abraçar não, viu? Tchau.